bateria. Então, para essa memória de longo prazo, que aí vem o meu primeiro grande salto dos estudos, que foi o Anki. Que eu ouvia as pessoas falando tal. Na internet, assim, na época tinha muito Romero falando, Lucas Romero falando do Anki, mas eu falava, pô, eu tô fazendo aqui minha revisãozinha já, né? O foda do Anki é você montar, né, cara? Cara, é trabalhoso pra caramba, mas eu acho que você precisa montar. Se você tiver tempo, tiver num pré-edital, que a gente divide, né? Existe o pré-edital, que é quando você está estudando de médio e longo prazo, existe a preparação pós-edital, que é quando você já está estudando pro CNU, pra Cefaz Rio de Janeiro, que quando saiu o edital, você está estudando ali 2, 3, 4 meses super focado só naquilo. Nesse estudo pós-edital, para mim não faz sentido usar o Anki, tem que usar outras coisas, porque você vai perder muito tempo montando as cartinhas, que é um trabalho do caramba. Mas você precisa desse trabalho, porque, de novo, principalmente para as pessoas que são visuais, isso é o que mais ajuda. Porque o que eu fazia? Nossa, se eu pegar meu WhatsApp, a minha conversa comigo mesmo, 2, 3, 4, 5 mil fotos tem ali. Porque eu tinha os meus esqueminhas, tal, seja papel, rabiscando, ou no computador já um esqueminha pronto. Você não precisa montar tudo. Você acha um esqueminha pronto no Tech, falando, excelente site de questão. Tem outros também, né? Que é concursos, muito bom. Eu usava o Tech. Tem a resposta, o comentário dos alunos ali. Cara, aquilo foi fundamental. Você aprende muito com o comentário dos alunos. Perfeito. Não, cara, né? é surreal. Às vezes melhor do que do professor, não, né? geralmente. Mas coitado do professor, né? Ele teve que fazer aquilo rápido. Mas a gente fica meio puto da vida quando vê um comentário raso do professor, né? Mas o cara, às vezes, não tá recebendo para aquilo. O professor ele põe assim, artigo 32, inciso... Aí você vê os alunos... Existe um negócio ali de ego, que é legal também, né? Ver você ganhando ponto, né? Porque se você põe um comentário legal, você vai ganhando pontinho. Aí, se você põe um esquema maneiro, o que vai acontecer? As pessoas vão dar like e vai ganhar muitos pontinhos. Mas, cara, esses esquemas que são muito legais. Então, o que eu fazia? Identificava um esquema maneiro, seja nos comentários do Tech ou nos bizus da Coruja, jogava pro meu WhatsApp. Sabe quando você pode rabiscar no WhatsApp a imagem? Eu rabiscava as palavra-chave ali. Então eu apagava o que eu queria saber e aí eu jogava no meu Anki. Então a primeira carta que eu via era um esqueminha com algumas palavras cobertas, que eram as palavras que eu ia ter que adivinhar. E aí a carta seguinte já era sem aquilo. Então eu fui montando assim as minhas cartas do Anki, aos poucos. Aos poucos nada, que eu fiz muita carta. Eu fazia... Quantas você fez? Cara... Eu fiz mais de 2.000 cartas. Nossa, assim, nesse esquema. Mas foi aos poucos, entendeu? Eu fazia, tipo, às vezes 10, às vezes 30, 20. Ficava nessa faixa. Às vezes não fazia nada no dia, mas tinha dia que eu fazia 40. E toda carta que eu colocava, eu queria fazer no próprio dia. Porque eu queria colocar no baralho, pra ir girando, né? O Anki, pra quem não conhece, assim, é um aplicativo para memória de longo prazo. E ele funciona mesmo. Porque como ele funciona? Eu criei uma carta. Me empresta a sua xícara? Opa. Ó, aqui, ó. Como passei, Rogério. Pô, eu não lembro o nome do Rogério. Então eu tapei. E a cartinha vai aparecer pra mim. Como uma foto. Como passei e o Rogério tapado. Aí eu vou ter que lembrar que aqui tá Rogério. Lembrei? Conferi? Rogério, beleza. Botei lá que eu acertei. Ó, obrigado. Aí aparece daqui 4 dias. Daqui 4 dias eu acerto, ele joga pra dali 10 dias. E assim vai aumentando. Até quando eu erro. Quando eu erro, é que a minha memória de longo prazo já falhou para aquela carta. E ele volta. Ele não volta para 2 dias. Antes, ele né? volta. Então, eu já fiz... Primeira vez 4, depois 10, 18 dias depois. Errei, eu vou ter que fazer 3 dias depois dessa carta. Aliás, eu vou ter que fazer naquele dia até acertar. E aí, quando acertar, ele joga pra dali 7 dias, 4 dias. Depende da carta, né? E você pode calibrar isso. Cara, isso foi... É o Anki Pro que você tá falando, né? Não é o Anki Droid. Não, não é o Anki Droid, é o Anki Pro. Mas o aplicativo do Anki era... Perdão, o programa, aliás, então. Tem o... Assim, como eu usei, né? Eu baixei o PDF, lá, o e-book rapidinho do Lucas Romero, que ensina a fazer isso. E, assim, em um dia eu já estava fazendo minhas cartas, entendeu? Em 1 horinha eu já estava montando. Aí, era programa de computador. Era o Anki programa de computador.
que também tem aplicativo no celular, ou você pode usar online de qualquer lugar, mas as informações ficam armazenadas no seu notebook ou no seu PC. Então ia atacando tudo lá. Aí a maioria dos dias, visualmente é melhor fazer no computador, no programa. No celular ficava muito ruim. Mas aí eu resolvi baixar um dia, eu falei, nossa, tô viajando aqui, eu fui viajar, a gente foi viajar, fiquei 3 dias, um final de semana fora. Eu falei, esses dias eu não vou estudar, beleza, mas eu vou pelo menos fazer minhas cartinhas do Anki. Mas o Anki online no celular é ruim. Aí eu comprei o aplicativo, aí fiz um investimento de R$100, comprei o aplicativo do celular, que é o mesmo programa, né? Você só paga uma vez só? Só paga uma vez. Aí eu falei, pô, foi o melhor investimento que eu fiz, porque aí o visual fica muito bom e muito fácil, né? Se eu não me engano, para quem tem Android, esse aplicativo é de graça também, o mesmo, do computador. Tá. Mas eu paguei, enfim, mas aí eu ficava estudando. Então, eu brincava com os meus pais, com a minha namorada, com a minha irmã, e vou fazer o joguinho da memória, porque eu lidava dessa forma. Pra mim era um joguinho da memória. E por sorte era isso, porque eu gosto muito de brincar. Primeiro, eu gosto de estudar e gosto de acertar as questões. Você é competitivo? Cara, talvez sim, entendeu? Isso é bom. Acho que eu sou competitivo. Eu não sou competitivo num jogo, assim, se a gente estiver jogando baralho, eu não vou me importar de perder nunca, entendeu? Mas, pô, tem a ver com a minha vida, então com certeza eu sou competitivo. Com certeza, não tem dúvida. Então, eu me aliei ao Anki e fui assim, do começo ao fim, só parei no pós-edital, porque realmente não dava tempo. Mas eu ia todo dia criando minhas cartas, refazendo. Então é o que eu estava falando, do lúdico, né? Lúdico é competição, voltando aqui. Porque eu falava, vou fazer o joguinho da memória. E eu brincava, eu queria acertar aquela birosca, sabe? Eu ficava puto quando eu errava. Puto, tipo, porra, já passei por essa cartinha. E o que a cartinha da Lei de Responsabilidade Fiscal aparecia pra mim, a questão que caiu na discursiva. E eu falava. Você errava sempre? Cara, era uma decoreba, nossa. Eu lembro, material do professor Getro Coutinho. Perdão se eu estiver falando o nome errado. Mas eu diria assim, o material dele muito bom. Ele tem uma lei de responsabilidade fiscal. Assim, o que é bom a gente tem que falar, né? Sim. O material dele, de lei de a teoria dele é muito boa também. Mas lei de responsabilidade fiscal eu estudei pela lei bisurada dele, que ele tinha disponível de graça na internet. Eu peguei, cara, sensacional. Aí que tá, cheio de esquema. Quem está estudando gosta de esquema, porque é mais fácil, mais legal estudar. Então, tapava aquilo ali e eu tinha que decorar, tinha que falar. Se eu errasse, tinha que fazer de novo. Mas eu já até